Pendurado no madeiro, ó Senhor, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim. O teu sangue expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morreste, ser propício ao pecador. O teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Ser propício ao condenado a lutar na escuridão, neste abismo do pecado, sobre a dor da maldição. O teu sangue foi vertido, expiraste,
própria cruz. Graça e paz, você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Se você puder, dê o seu like, o seu joinha e compartilhe esse vídeo com outros irmãos e irmãs da sua comunidade ou do seu ciclo de amizade. Quero saudar os colegas pastores, pastoras, missionários, missionárias, a você, meu querido irmão e minha querida irmã, que nos acompanha pelo canal do YouTube, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estar dando continuidade aos nossos estudos doutrinários e estamos hoje no estudo, no artigo, melhor dizendo, artigo de número 20, de religião do metodismo histórico, cujo tema é da oblação única de Cristo sobre a cruz. Artigo 20 de religião da oblação única de Jesus Cristo sobre a cruz. Mas antes, vamos ouvir a palavra de Deus no texto de Hebreus, capítulo de número 10, versículos de número 12, 13 e 14. Hebreus 10, 12, 13 e 14 nos diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, por sua palavra. E esse artigo, em nossos cânones, ele nos diz o seguinte, artigo 20, da oblação de Cristo feita uma só vez, é a perfeita redenção, propiciação e satisfação por todos os pecados de todo o mundo, tanto o original, pecado original, como os atuais. E não há, aqui diz, não existe nenhuma outra satisfação pelo pecado, senão essa, o sacrifício de Jesus. E continua dizendo, portanto, o sacrifício da missa, no qual se diz geralmente que o sacerdote oferece a Cristo em expiação de pecados pelos vivos e defuntos, é fábula, blasfema e engano perigoso. Então aqui nos fala também dessa questão do sacrifício da missa pelos defuntos ou pelos vivos ou pelos mortos, né? Pois nós vamos explicar um pouco melhor sobre isso também. Então neste programa nós estamos refletindo sobre este tema da oblação. E queremos já destacar que usamos esse termo oblação porque ele é um termo teologicamente mais correto de se usar. Vale a pena destacar que, embora a palavra oblação significa sacrifício a Deus, oferenda, oferta e oblata, dentro da visão teológica romana, toma o sentido de oferendas a Deus ou a santos em nome de uma causa ou até mesmo de uma prática de caridade, de obras santas ou devotas
em nome ou em favor de pessoas mortas. Isso no catolicismo romano. Como você pode observar, uma prática antibíblica, absurda e herege do catolicismo romano. Muitas pessoas ingênuas até pensam que a missa, no caso aqui que está sendo referido, seria uma prática semelhante à de um culto no protestantismo. Mas preste atenção nesse detalhe. Muitos pensam que uma missa seria semelhante a um culto no protestantismo, mas enganam-se profundamente quem assim acha ou interpreta, pois a missa ela é uma prática simulada de um sacrifício de Cristo feito pelo sacerdote, no caso padre romano, através da Eucaristia, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. E imagine o absurdo bíblico e teológico desta prática, pois o sacrifício de Jesus Cristo na cruz foi, é e sempre será único. O que nos diz o texto que lemos de Hebreus? Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados. Então essa prática, ela é uma prática absurda, antibíblica, e eu diria até mesmo herege. Quando há uma missa do sétimo dia por alguém que morreu, o sacerdote romano ele busca, através da prática desta missa, uma bênção sacrificial para o perdão de pecados em favor do morto ou do defunto. Isto descaracteriza e isenta cada ser humano da sua responsabilidade perante Deus e o próximo durante a sua vida, pois depois de morto poderá obter o perdão por suas atitudes irresponsáveis através da missa. Ou seja, esta prática é uma prática antibíblica. Não existe nenhum texto bíblico que comprove isso. Então, portanto, é uma prática antibíblica. Nós, metodistas, somos contrários a esse tipo de pensamento e prática doutrinária do catolicismo romano, pois, além da mesma ser uma prática absurda, não tem respaldo bíblico e desmerece, desvaloriza e descaracteriza o sacrifício único de Jesus Cristo na cruz do Calvário por toda a humanidade. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Descaracteriza, desmerece, desvaloriza o sacrifício único de Jesus Cristo na cruz do Calvário por toda a humanidade. Em nosso ritual de celebração da Ceia do Senhor, sempre afirmamos: e o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, ou uma única vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade. Nós, metodistas, cremos que o sacrifício é pleno, ele é completo, é perfeito, ele é acabado, conclusivo, sem defeito, e ele é suficiente, ele satisfaz, ele basta em si mesmo. Este é o nosso entendimento a respeito desta doutrina, que é oposto ao entendimento católico romano. A unicidade do sacrifício de Cristo Jesus na cruz nos anunciou o seu perdão
e desfaz totalmente a necessidade de sacrifícios ou de penitências ensinadas e praticadas pela teologia romana. E isto mesmo que você ouviu, a unicidade do sacrifício de Jesus Cristo na cruz nos anuncia seu perdão e desfaz totalmente a necessidade de sacrifícios ou de penitências ensinadas e praticadas pela teologia romana. Pois a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos afirma no texto que lemos de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. É o que nos afirma a Bíblia, a palavra de Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Para o catolicismo romano, a Eucaristia é um sacrifício, porque representa, ou torna presente o sacrifício de Jesus na cruz. A missa, ela pode ser celebrada todos os dias da semana, menos na Sexta-feira Santa. E a missa pode ser celebrada com diversas intenções, e aqui vamos citar algumas. A missa de ação de graças, que tem intenção de agradecimento. A missa de defuntos, ou de corpo presente, ou de terceiro dia, de sétimo dia, de 30º dia, de aniversário da morte, que tem a intenção de rogar a Deus pela alma daquele que faleceu. A missa campal, que é a concentração de grandes multidões, ou a missa solene, festa ou ocasião especial. A missa pontificial, que é presidida pelo bispo da catedral. São alguns tipos de missas católicas que não têm semelhança com o culto protestante, ao contrário, é totalmente diferente e teologicamente vai contra a palavra de Deus. John Wesley, em seu trabalho teológico sobre o Catecismo Católico Romano, ele enfatiza que a Bíblia exalta a perfeição e o infinito valor do sacrifício de Jesus Cristo. Ele declara: ele não necessita, como outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios a cada dia, primeiro por seus pecados e depois pelos do povo, pois isso ele o fez de uma só vez para sempre, oferecendo-se a si mesmo. E eu completaria dizendo, na cruz do Calvário, como declara a palavra de Deus em Hebreus 7, 27. Neste trabalho, ou tratado teológico, John Wesley chega à conclusão de que a repetição diária do perfeito sacrifício de Jesus Cristo na missa é incompatível com os ensinamentos dos apóstolos. É importante afirmar também que nós, metodistas, não cremos nem praticamos a intercessão por mortos. Só nos resta o que diz a palavra de Deus em Hebreus 9, 27. E assim como os homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso, afirma a palavra de Deus, o juízo. Abra sua Bíblia, Hebreus 9, 27. E assim como aos homens ou seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. É o que afirma a palavra de Deus. Os católicos romanos fundamentam a sua prática da intercessão pelos mortos
no livro de 2 Macabeus 12:14. Nós, metodistas, não reconhecemos a canonicidade deste livro, pois o consideramos um livro apócrifo. E a palavra apócrifo significa não inspirado por Deus. Não somente nós metodistas, mas todo o ramo protestante. Como protestantes, nós não legitimamos essa prática de intercessão pelos mortos. Não aceitamos a ideia de que os mortos estão no purgatório ou no limo, como já estudamos anteriormente no artigo 14, que fala sobre o purgatório. Então nós concluímos que em meio a tantos enganos e engodos teológicos, em nossos dias atuais, reafirmamos a importância de estudarmos nossas doutrinas, tendo como base a Bíblia, a palavra de Deus, pois ela é a nossa única regra de fé e prática, a Bíblia, a palavra de Deus. Então, como John Wesley, nós também declaramos: quero conhecer uma coisa, do caminho para o céu. O próprio Deus dignou-se a ensinar o caminho. Ele escreveu em um livro: dá-me este livro, a qualquer preço, dá-me o livro de Deus. O que ele escreveu nesse livro? Que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida que nos leva aos céus ou a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos e te glorificamos pelo sacrifício único de Jesus Cristo na cruz do Calvário, e hoje é o dia, Senhor, de abrirmos o nosso coração e aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Não estamos, Pai, refletindo sobre esta doutrina para ofender ninguém, mas para declarar aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada, na Tua Palavra. Então abençoa, Senhor, este irmão, esta irmã, a cada um de nós, e que possamos buscar hoje, quando estamos aqui vivos e podemos decidir o perdão, o aceitar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que não possamos ser confundidos ou enganados com teologias antibíblicas, mas que a Tua palavra, que nos traz a verdade, ela afirma que Tu tens dado a Tua única vida para nos dar vida em abundância. Em nome de Jesus, eu abençoo este irmão, esta irmã, esta vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está na Quarta com o Bispo, um programa da Igreja Metodista. Quero convidá-lo para que nesta sexta-feira, dia 17 de dezembro, você participe conosco aqui por este mesmo canal do YouTube da nossa vigília regional de oração. Será dirigida pelo Distrito Centro do Espírito Santo, cujo superintendente é o reverendo Alexander, e demais pastores e pastoras desse distrito, cujo tema é Emanuel, também relembrando este momento de Natal que estaremos vivendo na próxima semana. Venha participar, venha orar conosco em nome de Jesus. Uma boa noite, um bom descanso, a paz do Senhor. Amém.
destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.